transmissão, na hora, disse que o gol foi dado para o André Ramalho. E provavelmente o árbitro vai colocar em súmula o André Ramalho. Mas eu digo para vocês que o árbitro tem até 24 horas, aí ele pode alterar essa súmula quando ele chegar no quarto de hotel lá e ver a entrevista do André Ramalho e falar assim, e olhar o replay e falar assim, putz, não bateu no André Ramalho, vou alterar aqui, ele pode alterar e dar o gol pro Mateuzinho. Então, é gol do Mateuzinho. Gol do Mateuzinho. Tem uma das imagens que ela é um pouco mais... ela é um pouco mais na diagonal, mais próxima, que dá para ver que a bola não bate no André Ramalho, que ela vai direto. Então, para mim, é gol do Mateuzinho. Gol do Mateuzinho. Mateuzinho. Tem algum lateral jogando mais do que Mateuzinho, com gols e assistências nos últimos tempos? Cara, o Corinthians estava muito desfalcado para esse jogo. O Fluminense rifou o jogo, né? Rifou o jogo. Olha, tirou muita gente, botou um time completamente descaracterizado. Eu sei, o Fluminense vem de Copa do Brasil, o Corinthians também. Eu sei, o Fluminense tem Sul-Americana na terça-feira, o Corinthians não. Mas o Renato, como sempre, né, deu uma descansada na galera. E eu entendo, tem cansaço e tudo mais. Agora, o Dorival, cara, ele já estava desfalcado. Aí ele perde o Garro antes do jogo. Aí ele resolve começar com o Vitinho como titular. Ele deixa o Yuri no banco. Aí ele faz 3 zagueiros de novo, só que com o André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Matheus Bidu, Mateuzinho. Meio de campo com Maicon, Rian, Vitinho, Kaique e Guinegão o ataque. O Dorival rearquivou Thales e Romero. E aliás, o Thales, hein? Meu Deus do céu. O Thales Magno, que loucura. Ele consegue errar absolutamente tudo. Quando a bola vai para ele perde a bola. Quando ele tem que dar o passe, ele dá o passe errado. Quando ele vai fazer a jogada pessoal, ele se atrapalha. E ele recebeu, cara, teve uma bola pelo lado esquerdo sozinho. Porra, a tomada de decisão dele é muito ruim. É muito ruim. Eu não sei o que aconteceu com o jogador. É muito ruim. O pessoal tá falando do André Luiz. Cara, como diria um ex-colega meu lá do Sul, cara, o que correu o André, parece até que ele tem 2 pulmões. Parece até que ele tem 2 pulmões de tanto que ele correu. Mas é muito louco, né? Quando você bota um menino da base assim, ele já entra, cara, ele já entra querendo comer a bola. Ele não perde nenhuma dividida. O Fluminense estava, cara, num momento perigoso, assim, a bola estava rondando e o Corinthians se defendeu muito bem. Aliás, mesmo com muitos desfalques, é mais um jogo que o Corinthians não vaza, cara. Olha, o Dorival ajeitou esse lado aí, hein? Eu sei que tem um goleiro acima da média, mas assim, o Hugo foi importante, como sempre é. O Hugo é muito seguro sempre, né? Mas eu não vi o Hugo fazer grandes milagres. Quando é preciso, ele faz. Mas vocês viram grandes milagres do Hugo? O Fluminense teve mais finalizações, o Fluminense chegou mais, o Fluminense teve muito mais controle de bola. O Corinthians, ele se defendeu bem, controlou o espaço, digamos assim, né? Tentou dar uma proteção ali e tal, rondando a área, mas dificilmente você vai encontrar um atacante do Fluminense finalizando com muito perigo na cara do Hugo. Isso não aconteceu. Talvez pelos 3 zagueiros, né? Sem o Ranieri, que a gente falou, cara, para mim o Ranieri é o pilar desse time, da defesa especialmente. O Ranieri, para mim, é o pilar do sistema defensivo do Corinthians. E não tê-lo é um problema, cara. É um problema sério. E o Dorival deu aula mais uma vez. Ele mudou o sistema, ele deu um jeito, ele botou 3 zagueiros, botou o Angileri, o Gustavo Henrique e o André Ramalho, fez isso com o Tchoca contra o Furacão e deu certo, cara. E deu certo. O Hugo fez algumas intervenções, a bola sempre mascada. Não tinha uma finalização na cara do Hugo, não rolava. Sabe? O Fluminense até chegava tocando, mas quando ia finalizar, é sempre uma batida, é sempre uma mordida. Eu quero destacar o jogador Maicon, hein? O jogador Maicon, ele tá muito bem. Maicon está muito bem. Melhorou, assim, absurdamente.
O Rian, tô vendo vocês trazendo elogios ao Rian aqui. O Rian foi muito bem mesmo. O Rian e o Maicon formaram uma ótima dupla. Aliás, é um respiro, né? Porque muitas vezes o Dorival preteria o Rian para colocar o Charles, e o Charles não pôde jogar por conta de uma lesão. E o Rian, cara, foi muito bem. O Maicon, ele tá muito maduro no meio campo, cara. A bola tá passando por ele, ele tá aqui, ó, pisando na bola e distribuindo o jogo. Tá com confiança o Maicon. E aí, de novo, eu preciso dar moral pro Dorival. Porque o Dorival foi um cara que... E eu até briguei muito com ele. Eu falei assim, Dorival, o Maicon não é primeiro homem, pelo amor de Deus. Por que você tá insistindo no Maicon? E, cara, assim, demorou. O Maicon teve uma lesão, inclusive, saiu do time, voltou. E agora, mesmo quando o Ranieri tava jogando e o Maicon tava de segundo homem, o Maicon já tava bem. E agora ele precisou jogar de primeiro, né, por conta da saída do Ranieri. Primeiro suspensão, depois lesão. Cara, e ele foi bem. E aí você tem o Rian bem, você tem o André entrando bem. De novo a base resolvendo os problemas. Porque assim, vamos lá, citei 3 aí, né? O Maicon, às vezes a gente nem lembra, mas ele é filho do Terrão, cara. É base também. Ele saiu pro Shakhtar, ele voltou, mas é base. Maicon é base, Vian é base, André é base, Guinegão base, Kaique base. Vamos lá. Que loucura. Aí paramos por aí, né? O Mateuzinho é corintiano, mas não é base do Corinthians. O Tchoca, que foi bem lá contra o Furacão, né? Hoje não tava. Tinha o Dieguinho no banco também. Que loucura, cara. Que loucura. A base... o Padilha tá falando aqui, o Maicon tá bem, renovar é outra história. Eu aceito esse debate. Agora a questão é o seguinte, porque o Maicon tá sendo sempre emprestado pelo Shakhtar, né? O Corinthians tá com transfer ban. Vai contratar no final do ano? Enfim, eu até achei que vocês não tinham gostado da estreia dele, mas pelo que eu vi aqui, teve mais gente que gostou do que não gostou, né? O novo Rincon. Enfim, né, velho? Vamos analisar tudo, analisar o time num todo. Estou começando a me convencer que o transfer ban veio na hora certa e evitou o Fabinho Soldado gastar mal e trazer jogador ruim e cansado, né? O Daniel de Andrade. Enfim, eu achei ele mais estilo Rondônia. Vamos ver como é que vai ser. Cara, é difícil, né, velho? E o Garro, eu nem quero falar agora do Garro, porque eu não quero transformar esse pós-jogo, que para mim tem que ser comemorada essa vitória do Corinthians. Nós, como os corintianos, temos que comemorar essa vitória, esses 3 pontos, estratégia perfeita do Dorival. Para mim, levamos os 3 pontos. Se eu for falar do Garro agora, eu vou me estressar, a vibe não vai ficar boa do pós-jogo, cara. Prefiro até falar sobre o Garro depois, tá? Vamos lá, vamos analisar o jogo do Corinthians, que é o que importa. Peço para você ir deixando o like, você que ama esse canal, que tem um carinho aqui por esse canal, deixa o likezão, vambora, vamos melhorar essa audiência aí, vamos pra cima dos 4.000 simultâneos e vamos trazer uma análise topzera pra vocês, tá bom? Olha só, Corinthians escalado pelo técnico Dorival Júnior mais uma vez com 3 zagueiros. Meu amigo, Anchileri do lado esquerdo, o Gustavo Henrique centralizado e o André Ramalho do lado direito. Gostei mais da zaga de hoje, tá? Gostei mais da zaga de hoje do trio de zagueiros do que o trio de zagueiros do jogo contra o Atlético Paranaense. O que mudou? Mudou o André Ramalho com o Tchoca. Mas não porque o Tchoca saiu. Eu acho o Tchoca bom jogador. Só que o Tchoca, ele sente muito peso, né, de vestir a camisa do Corinthians, tá? Mas a zaga hoje foi bem. Eu acho que o que fez a zaga melhorar hoje foi o desempenho do Anchileri. O Anchileri fez uma boa partida hoje, tá? Por isso que, gente, o pós-jogo é assim, ó, vai deixando o like aí, tá, gente? O pós-jogo é assim, o pós-jogo não é definir um jogador, não é definir se o jogador não presta ou se ele é craque. O pós-jogo é o pós-jogo, nós vamos analisar aqui hoje Corinthians e Fluminense. No Corinthians e Atlético Paranaense, cara, eu não gostei do Anchileri. Pra mim ele foi mal no jogo, e hoje ele foi muito bem. Então, assim, depende o dia do cara, né? Por onde o adversário vai atacar mais. Eu achei que melhorou muito, tá? O Anchileri hoje, e melhorou a zaga, né? O André Ramalho tem muito mais qualidade do que o João Pedro Tchoca. Eu acho que isso aí é indiscutível. O André Ramalho fez uma boa partida também, tá? E o Dorival tá sendo inteligente, porque olha só,
eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. O Dorival, ele tem um destino. Qual é o destino do Dorival? Ganhar a Copa do Brasil e ganhar a torcida, ou perder a Copa do Brasil e ser demitido. Eu vejo muita má vontade em relação não vou falar de grande parte, mas de muitos torcedores com o Dorival. Então o Dorival, só uma coisa salva o Dorival no Corinthians. Só uma coisa salva. Eu tenho convicção disso porque eu conheço futebol. É o título da Copa do Brasil. O título da Copa do Brasil salva o Dorival, tá? O título da Copa do Brasil salva o Dorival. Se for eliminado pelo Cruzeiro, acabou, né? Vai ser escolhido por grande parte da torcida, ou pelo menos por uma parte, ou por metade, como um dos piores técnicos que passaram pelo Corinthians, tá? O Adriano diz, Dorival tá fazendo uma limonada sem limão, né? Like, vamos embora aí, ó. Vamos melhorar essa audiência no like aí, gente, conto com vocês, tá? Eu acho que o Corinthians tem grande chance de ganhar a Copa do Brasil, mas isso a gente fala para depois, mais para frente aqui do nosso pós-jogo. Vamos analisar Corinthians e Fluminense, tá? Samirô, hoje eu acho que nem se perder, ele deve sair. Precisamos de alguém para dar continuidade. Eu também acho, mas o futebol não é assim, entendeu? Não é assim, né? Se a gente vê corintiano que não está satisfeito com a vitória de hoje, você imagine se o Corinthians foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Estou falando sério. Tem corintiano, né? Tem corintiano que não ficou satisfeito com a vitória de hoje. Olha que ponto chegamos, hein? Olha que ponto chegamos. Cara, nós vencemos o Fluminense fora de casa, o Fluminense que gastou, o tal do Lúcio Acosta, que entrou no lugar do Ganso, é o jogador que vocês me pediam todo dia aqui. Lúcio Acosta, né? É o jogador que vocês me pediram aqui, muitas vezes, tá? Cara, hoje a vitória é para ser comemorada. Preste atenção. Se o Corinthians perde hoje, o Corinthians já tá lá embaixo brigando com o Santos para não cair. Se o Corinthians perde hoje, essa vitória é muito importante, porque a sequência não vai ser fácil, tá? A sequência, tudo pode acontecer, podemos ganhar ou perder na sequência. Sport Flamengo e Inter, né, são jogos complicados, até porque o jogo em casa desses três é contra o Flamengo, pô. Então é muito complicado. Então hoje, torcedor corintiano, cara, você que ama o Corinthians, você que torce pro Corinthians, comemore porque o Dorival tinha uma estratégia e essa estratégia deu certo. Qual foi a estratégia? Jogar por uma bola. Se você pegar o meu café do intervalo, tanto ao vivo lá no Instagram, como também escrito, tá em texto lá, pode ir lá no meu canal de WhatsApp. Eu falei, o Corinthians fez um primeiro tempo bem ruim, o Corinthians priorizou a retranca, o Corinthians jogou o primeiro tempo inteiro atrás da linha da bola, num 5-4-1, tá tudo escrito no intervalo. Só que no segundo tempo, com a entrada do Yuri, ainda nós temos chances de levar os 3 pontos. Por quê? Eu escrevi, porque o Corinthians já ganhou jogos assim com o Dorival, tá? O Dorival tem optado por isso. Um cara que não tem o meio-campo inteirinho titular, e no primeiro tempo não tinha o meio-campo e o ataque titular, ele só tinha a linha de defesa titular. Alguém parou para pensar nisso? Alguém parou para pensar nisso? O Corinthians, ele não tinha Ranieri, o primeiro volante titular, Carrillo, o volante titular, José Martínez, o volante titular, Garro, meia titular, Memphis, o atacante titular, e Yuri Alberto, o atacante titular. Ele não tinha todos esses jogadores no primeiro tempo. E no segundo tempo ele só teve um desses.